Meus irmãos, minhas irmãs, esta noite é para a igreja e para o mundo um momento de grande significado. A liturgia da luz, a liturgia da palavra, já nos introduziram no mistério de Cristo. Nós vamos nos concentrar refletindo sobre o Santo Evangelho escrito pelo evangelista Mateus. As experiências mais marcantes da nossa vida começam sempre com medo. Elas acontecem sempre no meio do medo. O nascimento foi um momento grandioso de medo. Medo da mãe, medo de quem a acompanhava, medo da criança que nasce chorando apavorada. A primeira vez que saímos de casa, também saímos com medo. O primeiro namoro, o primeiro beijo, o casamento, a primeira relação sexual, o primeiro dia no trabalho, o primeiro parto, a morte e a ressurreição, tudo acontece num ambiente de medo. Vocês viram que os guardas estavam com tanto medo que estavam como mortos. A pedra do túmulo foi retirada, não para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos ver que ele não estava no túmulo, que ele não estava na morte, que ele não estava mais ali. E por isso, agora, há medo e há medo. Há medo que nos paralisa. E este medo nos atrapalha muito. E tudo que nós pudermos fazer para diminuir o medo que nos atrapalha, nós devemos fazer. Mas também há medo que nos faz caminhar com cuidado. E este medo gera o encontro com o ressuscitado. Caminhar sem medo, disperso, sem cuidado, também não nos faz bem. É preciso caminhar com um pouco de cuidado para encontrar o ressuscitado. E onde encontramos o ressuscitado? O anjo disse às mulheres onde poderiam encontrar os ressuscitados: no caminho para a Galileia. É evidente que nem eu, nem você, nem ninguém precisa ir à Galileia, lá em Israel, para encontrar ressuscitado. Mas é preciso ir à nossa Galileia. E onde é a minha Galileia? Eu sou padre, descobri minha vocação lá em Itaperuaba. A minha Galileia não é o lugar geográfico, basta eu chegar lá, se tornou minha Galileia. Não.
A minha Galileia é o momento em que eu percebi o olhar de Jesus no meu olhar. E a partir deste encontro de olhares, eu criei força e coragem para ser o que sou, para entrar no seminário e me dedicar à formação para a vida sacerdotal do ministério católico da nossa igreja. Este é o momento fundante do meu ser. Este é o momento que eu encontrei a minha Galileia. O padre Renato, a sua Galileia não é a mesma minha. Não sei, assim, profundamente, onde foi o seu encontro, em que lugar, em que circunstância, que ardeu o seu coração para que ele também ingressasse no caminho do sacerdócio. Mas uma coisa eu sei, houve também esse momento em que ele sentiu-se atraído e com coragem, com encantamento, também buscou o sacerdócio. No momento em que Jesus nos encontra na nossa vida, talvez num momento muito simples, muito despretensioso, onde estamos desprovidos de muitas coisas. Mas aí aconteceu esse mistério. Vocês que são casados, onde é a vossa Galileia? Eu creio, vocês lembram o primeiro encontro com a pessoa com quem você se casou? Você se lembra do momento em que pela primeira vez se sentiu atraído e também sentiu que atraía? Você lembra de que o outro entrou pelos seus olhos e chegou ao seu coração? E o seu coração ficou agitado. E você, as primeiras conversas, o primeiro lugar onde houve seu encontro, etc. Quem é solteiro também um dia se sentiu atraído, tem uma identidade que o define, e esta identidade está mais ligada ao seu trabalho. Você lembra o dia ou a noite em que se sentiu chamado para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro, para ser professor, para ser pedreiro, para ser policial, para ser o que você é hoje? Foi ali onde a vida que você vive hoje começou. Naquele instante, houve um novo nascimento. Antes, eu e Renato éramos leigos. Dali em diante, somos padres. Vocês eram solteiros. Dali em diante, são casados. Eram desprovidos alguns da profissão. E daquela hora em diante, vocês, fazendo o que fazem, se tornaram o que são. É interessante observar isto.
A ressurreição não é uma realidade só de fora para dentro, mas é, sobretudo, uma realidade de dentro para fora, de baixo para cima. Agora vejam como a vida é engraçada. Quando eu e Renato decidimos ser padre, éramos só emoção, coragem e alegria. Quando vocês se decidiram casar, também era a mesma coisa. Emoção, coragem e alegria. Quando escolheram a profissão que tem, também eram emoção, coragem e alegria. Mas o tempo passa. A vida vira rotina. O medo volta. Não só volta, se instala. E aí, quando o medo se instala, começa uma voz interior que não se cala. Será que eu sou suficiente? Será que não vou perder o que consegui? Será que ainda vou conseguir o que desejo? Será que dou conta de tanta responsabilidade? E o medo aumenta e agrava a memória. E você esquece o começo, a alegria inicial. O gosto vira desgosto. A vida pesa. Vira cansaço, a coragem se transforma em cansaço. A proximidade se transforma em distância. E se abate sobre a pessoa uma tristeza. E passa-se a viver quase morto, como aconteceu com os guardas. Quase morto. O amanhecer é sempre um trabalho difícil para se levantar. Há padres que vivem assim. Há casais que vivem assim. Ele não conversa mais com a esposa. Ele conversa com os amigos do bar, da mesa de jogo. A mulher também não conversa mais. Ela conversa no salão de beleza, no WhatsApp, com outra que também está se maldizendo do mesmo jeito. A Joana diz que a vida virou paixão, mas eu digo que, neste caso, a vida virou cansaço. É viver como se fosse não estar vivo, é só sobreviver. Quantos profissionais esqueceram o primeiro mês, a primeira semana do seu trabalho? A alegria que tinha com isso. O Evangelho diz que as mulheres correram com medo e alegres. Nos indica que a ressurreição nós a experimentamos caminhando, não é paralisando. É preciso caminhar. E como caminhar cansado e com medo? É preciso abrir os olhos para as pequenas alegrias. O abraço
sincero de um amigo, o beijo do cônjuge, ou de um filho, uma casa para se abrigar, uma cama macia para dormir, um banho bem quente ou bem frio, dependendo do gosto, uma música na casa do vizinho, um barulho das crianças jogando na praça. Como é bonito ouvir as crianças correndo e jogando na praça. Vida, vida, vida que não morreu. E é porque estamos vivos, juntos com outros que também estão vivos, que nós podemos nos alegrar. É triste quando o movimento da vida dos outros incomoda a nós. É sinal que nós estamos como mortos. As mulheres caminhavam com medo e com alegria, Maria e a outra Maria. Eu não sei se a outra Maria era Maria, mãe de Jesus, ou era Maria, tia de Jesus, a mulher de Cleofas, que estava com Maria lá no pé da cruz. E elas iam para onde? Para a Galileia. Qual é a sua Galileia? Eu expliquei anteriormente já nesta pregação. E como a minha homilia é gravada, e a nossa pastoral da comunicação é muito dedicada e corta sempre a homilia para publicar fora da missa, porque quando a pessoa vê um tempo muito grande, aí desiste logo. E a homilia é um pouco menor. E não se aprende da primeira vez. Amanhã vocês peguem esta homilia e reflitam sobre a sua Galileia. Isso é muito importante. Caminhar na direção dela nos faz encontrar o ressuscitado. Bonito isso. Às vezes a gente se esquece do ponto inicial, daquela força divina que nos tocou, nos encheu, nos elevou. E a gente fica no mercado pequeno, das queixas, das mágoas, dos ressentimentos, das decepções, das expectativas, e perdendo tempo e matando a vida com pequenas coisas que não valem a pena. Voltar à Galileia. É ali que vamos encontrar o ressuscitado. Jesus ressuscitado não apareceu no templo e nem também no túmulo. Ele apareceu no caminho para a Galileia, de cada um de nós, ele também aparece. Ele não aparece dando lição de moralidade. Ei, você não pode se confessar. Ei, você não pode comungar. Ei, você não pode se crismar. São essas perguntas que eu escuto muito ainda nesta igreja. Ainda escuto. Houve a confissão, ainda ouvi uma perguntando: fulano, é assim, assim? Pode comungar? Pode se confessar? Eu disse: é você que está nessa situação? Não!
É outro. Pois deixa o outro com a vida dele e você cuida da sua. Jesus não veio dando lição de moral. Jesus também não veio ensinando logo a doutrina. Quantos são os sacramentos? O que é ressurreição? Como é o mistério da Santíssima Trindade? Não. O que foi que Jesus fez? Alegrai-vos! Porque para quem está triste, tanto faz a moralidade como a doutrina, ele não vai viver. Ele não tem força para viver nem a moralidade e nem a doutrina reta da fé cristã. Antes disso, uma pessoa me disse: eu acho que a minha presença incomoda o senhor. Eu disse: por que você acha? Não sei. Pois não precisa saber se me incomoda ou não. Precisa saber por que você está pensando isso agora. Não adianta saber os 10 mandamentos da igreja, da lei de Deus e os 5 da igreja. E se você não tem força interior, alegria de viver, não adianta nada. Não adianta. Não adianta você saber que não deve desejar a mulher do próximo, ser feliz com a sua. Se você não está alegre com a sua, você vai desejar. E se ela der sopa, já era. Antes da moralidade, é preciso uma razão interior. E esta razão interior é o momento em que nós tocamos o Cristo ressuscitado. Que cada um de nós, nesta noite, saia daqui no rumo da sua Galileia. Porque senão vai amanhecer amanhã, passa a Páscoa, e você ouviu falar no ressuscitado, mas não ouviu e nem se alegrou. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele está vivo, ressuscitou verdadeiramente, apareceu a Maria Madalena e a outra Maria e os discípulos. E vai aparecer a você toda vez que você sair do medo e entrar com coragem no caminho da sua Galileia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.